livro veio quando? O livro, que você falou que no livro você conta um pouco sobre essa questão da... E ela falou uma coisa muito bonita aqui nos bastidores, assim, também, que quando você foi para essa viagem, você estava com dores, né? E que você não quis reclamar, porque é justamente isso que a gente faz, né? É olhar essa questão do lado profissional e falar assim, daqui a pouco eles vão achar que eu tô com frescura só porque eu tô grávida. Ou daqui a pouco vão achar que eu tô querendo alguma coisa usando a gravidez, né? E que, na verdade, não, né? Essa construção da sua parte cultural, profissional, veio a partir desse momento também, dessa história que você veio vivendo, assim? O seu podcast, o seu livro? Não, pois é. Na verdade, assim, depois que o João foi para casa, eu senti uma necessidade de não parar de criar, né? Assim, porque eu já era atriz antes, atriz e produtora, e eu falei, eu não quero mais, não quero parar de criar. Então, foi quando eu criei o Coletivo Conectores, né? Foi em 2009, um ano depois que o João tinha nascido. O João e o Francisco tinham nascido. E aí, continuei trabalhando, não necessariamente levando o tema da maternidade para a cena. Uhum. Porque eu acho que eu estava vivendo uma maternidade muito real ali já. Uhum. Assim. E aí, com o passar do tempo, eu acho que foram acontecendo várias coisas. Eu sempre pensava que eu gostaria de falar sobre essa história num espetáculo, de alguma forma. E eu nunca soube direito como fazer isso. Então, eu ia deixando, eu escrevia algumas coisas, deixava guardado, colocava na gaveta, reescrevia, jogava fora, passava o tempo, assim. Aí foi levando isso até que em 2017, no final de 2016 para 2017, eu fiz uma viagem com o João. A gente estava num outro país. E uma viagem muito gostosa, assim. E aí, durante essa viagem, um dia o João entrou no quarto. Eu estava num quarto, ele estava no outro. Ele entrou no quarto chorando muito, muito. E eu falei, o que aconteceu? E aí ele falou, eu tô com muita saudade do Francisco. Porque a gente sempre falou com ele, né? Assim, que ele tinha um irmão, a gente sempre conversou com ele. Eu e o pai dele. E aí, nesse dia, eu falei, eu preciso voltar a falar dessa história. Porque eu acho que ela estava guardada, assim. E eu acho que eu até falo isso no quadro 16, assim, eu acho que me preocupando tanto em ser uma boa mãe para o João, eu guardei o Francisco num lugar, assim, que eu não mexia muito. Ele estava ali, mas eu não mexia muito. E aí, quando o João me traz isso, eu falei, o Francisco está aqui o tempo todo, assim, então eu vou falar disso. Comecei a reescrever. Aí, nesse processo, eu me separei do pai do João, encontrei um outro companheiro, a gente casou, passou um tempo, a gente resolveu ter um filho, 12 anos depois. E eu falei, gente, será? Como que vai ser isso? Aí tentei me organizar melhor, né? Planejar melhor essa gravidez. E procurar uma médica, eu tive que fazer uma cerclagem preventiva, né? Assim, fiz todo o procedimento, pensando, pode ser que eu viva tudo de novo. Sim. Né, assim, com um medo gigante. Foi uma gravidez, assim, que eu fiquei, de certa maneira, tranquila, né, assim, acolhida, né, pelas profissionais que eu procurei, mas, ao mesmo tempo, com muito medo. E aí, o Manuel... aí chegou a pandemia, porque foi tudo ao mesmo tempo. Aí chega a pandemia. Eu tô contando isso tudo para chegar na parte cultural, que eu vou chegar nela. Não, mas é importante a gente saber tudo isso, assim. E aí chegou a pandemia, eu estava grávida na pandemia. E aí um dia, e fazendo todo o acompanhamento, com 30 semanas eu entrei em trabalho de parto. É mesmo? Outro trabalho de parto prematuro? E aí, assim, porque eu tenho um diagnóstico, que na verdade existe uma dúvida hoje, mas de insuficiência estimo-cervical. Entendi. Então eu entrei em trabalho de parto, por isso que eu fiz a cerclagem preventiva, entrei em trabalho de parto com 30 semanas, fui para o hospital, e aí lá eles conseguiram inibir o trabalho de parto, mas eu tinha que ficar lá 24 horas para ver como que seria, né, assim, se eu poderia voltar para casa. Só que nessas 24 horas eles viram que a minha pressão estava muito alta. Então eu tive pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Então eu tive que ficar no hospital, eu fiquei internada 19 dias. O Manuel nasceu com 33 semanas e 3 dias. Não, mas você conseguiu segurar bem. Uma semana é muito... Um dia é muito importante, dia é muito importante. Né? Aí ele nasceu prematuro também. Você conseguiu tomar os corticoides, pelo menos? Consegui. Todos os corticoides.
Com o João e Francisco eu também consegui, mas foi na madrugada, né? Entendi. E então, assim, não adiantou, mas não adiantou. Uhum. Mas com o Manuel foi um outro procedimento, aí ele nasceu com 33 também ficou mais um tempo na maternidade. E é isso, assim, um medo absurdo. Aí eu entrei num sofrimento, assim, de pensar, eu não acredito que eu tô passando por isso de novo, né? De estar aqui numa UTI de novo, acompanhando uma criança, porque é isso, mães de UTI, eu acho que é realmente um tema, porque é muito solitário. Eu acho que a maternidade é solitária, mas tá ali naquele lugar, assim, vendo seu filho numa incubadora e não poder fazer mais do que isso por ele. Às vezes não poder nem tocar, porque tem mães de UTI que não podem nem tocar, que às vezes os bebês estão num momento de fragilidade. E você pegou uma UTI de pandemia, né? Que provavelmente nem muitas pessoas poderiam entrar. Você não podia nem revezar, não poderia entrar 2, talvez. Não, e o pai do Manuel não podia ficar lá comigo. Então eu passei por isso tudo sozinha, assim. É claro que ele me acompanhando, dando todo o suporte à distância. Sim. Mas era ali, né, assim, por causa da pandemia, muito sozinha. E aí, assim, só falar uma coisa disso, de não poder encostar no neném, tem uma coisa super bonita sobre o Francisco, que quando o João e ele nasceram, foi cesárea, né? Os meus 2 partos, na verdade, foram cesárea. E eles levaram o João nasceu primeiro, pegaram o João, fizeram todo o trabalho com ele, que precisava ser feito, levaram e colocaram ele numa incubadora. Pegaram o Francisco, também fizeram os procedimentos, mas uma enfermeira pegou ele, levou ele até a mim, eu encostei nele. Foi a única hora que eu encostei nele vivo. Eu fico super, super emocionada, assim. Mas se não fosse por ela, eu não teria encostado nele, porque quando a gente está na UTI não pode, né? Não pode. Pelo menos durante um tempo. E aí, mas aí voltando pro Manuel, aí o Manuel também, né, assim, eu vivi isso de não poder encostar nele nos primeiros dias, aí depois eu consegui pegar, e eu lembro que eu ficava perguntando muito, eu falava, gente, que horas que eu vou conseguir pegar esse menino? Porque eu tinha esse, isso, são muitos medos, né, mas eu tinha esse medo dele falecer e eu não consegui encostar nele também. E aí ele ficou 14 dias, eu fui pra casa, e aí quando eu cheguei em casa, que eu acho que eu entendi o tanto de... Obrigada. O tanto de trauma e medo que eu não tinha trabalhado ainda. E aí eu acho que, olhando o Manuel, assim, eu falei, gente, eu acho que tem um tanto do luto que eu não vivi. Uhum. E eu preciso viver. Então, aí eu voltei a escrever. E aí eu falei, eu preciso colocar essa história num papel, assim. Inicialmente nem era pra ser nada, assim. Era pra você mesmo, era um desabafo mesmo. Então eu coloquei, aí eu escrevi tanto que virou um livro. Que é o Gambiarra. Que é o Gambiarra. E aí, que tá à venda aonde? Ele tá na Quintal Edições. Uhum. Tem a primeira versão dele e tem uma segunda versão que é comigo. É direto comigo nas minhas redes sociais. Então, né? A gente vai deixar aqui, ao longo do programa também vocês vão ver as redes sociais da Cris, para vocês, se você tiver interesse, você entra em contato com ela e adquire, assim, que eu acho essas leituras tão importantes pra gente, sabe? Eu acho tão... às vezes a gente recebe alguns livros, a gente já recebeu algumas mães que escrevem livro. É o que você falou, a maioria das mães que escrevem livros é mais como um desabafo mesmo, Sim. sabe? É uma questão de terapia mesmo ali. Eu preciso colocar para fora aquilo que tá aqui dentro. E viram livros tão lindos, tão importantes e que ajudam tantas outras pessoas, né? Então, as redes sociais da Cris estão aqui para você adquirir o livro também. E aí eu escrevi, né, assim, eu já tinha textos pensando num espetáculo, mas esse foi mais focado nisso, assim, em colocar no papel essa experiência. E eu falo isso também, eu começo o livro falando isso e o espetáculo, que é uma palestra performance, né, que é uma linguagem cênica também, né, muito próxima do espetáculo teatral, eu também começo falando isso, assim, que a minha urgência, eu acho também, de colocar isso no papel, é porque eu venho de uma família de mulheres que são muito fortes, mas que eu não sei a história delas. Mulheres que se silenciaram muito durante a sua vida, assim, né? As minhas 2 avós e a minha mãe. Né? Minha mãe faleceu em 2019 e eu sei pouquíssimo da vida dela. Então, eu falei, gente, eu não quero ser mais uma mãe, uma mulher que não deixou a sua história. Né? Assim...
Assim como eu acho que todas as mulheres, não é porque eu sou artista, né? Assim, sou atriz que eu quero falar sobre isso. Mas é porque eu acho que todas as mulheres precisam contar suas histórias, né? Assim, a gente vive num mundo onde a gente tem muitas histórias dos homens, né? Assim, elas sempre são contadas, né? Assim, a gente sempre tem a referência deles. A própria história da humanidade é contada por eles. E eu fico pensando, onde está a história das mulheres, né? Assim, então, eu acho muito bonito quando a gente consegue colocar a nossa história, contar a nossa história para as outras pessoas, principalmente para as outras mulheres, até para dizer para elas também, contem as suas histórias, sabe? Sim, maravilhoso. Então, eu começo falando isso no livro e na peça.